Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cinética química. Então, sobre esse tema, ele vai ser dividido aqui em 3 vídeos. Neste primeiro, eu vou falar para você sobre a parte teórica e a parte conceitual aqui dos principais tópicos abordados dentro da cinética química. Vamos lá então, começar aqui falando sobre a velocidade das reações. Então, a cinética química, ela é o ramo da química que estuda a velocidade das reações envolvidas e os fatores que podem influenciar nessas velocidades. Então, só para a gente contextualizar aqui, entenda que no nosso cotidiano nós temos diferentes reações que acontecem com diferente velocidade. Por exemplo, a explosão da dinamite. A explosão da dinamite é uma reação química de combustão que acontece em questão de segundos. Por outro lado, nós temos a digestão dos alimentos, que é uma outra reação química que acontece no cotidiano, e a digestão dos alimentos leva cerca aí de 3 a 6 horas para acontecer. Então é uma reação bem mais demorada do que a explosão da dinamite. Um terceiro exemplo que a gente pode citar aqui é a oxidação do prego que é feito aqui pode ser feito de ferro, de alumínio, enfim. Esse prego ele vai oxidar com o passar de alguns anos. Então é uma reação bem lenta essa oxidação aqui. Na medida com que o metal ele fica em contato com o oxigênio do ar, ele aos poucos vai reagindo, vai sofrendo uma reação aqui de oxidação, e com o passar de alguns anos a gente vai ter ele assumindo esse aspecto aqui, que é devido à formação do óxido de ferro, que é o que a gente chama de ferrugem, que vai se depositando aqui nesse material e vai modificando o seu aspecto visual. Então aqui é uma reação que demora anos para acontecer, bem lenta. Nós temos aqui como exemplo também o acionamento dos airbags. Aqui, quando um carro entra ou outro veículo entra em colisão, os veículos mais modernos pelo menos, eles têm aqui airbags que são aqui inflados por um gás, que é o gás nitrogênio, que é acionado, e essa reação aqui ela precisa ser o mais rápido possível. Se houver aqui um atraso nessa reação, pode ser fatal, né? Então, no momento que o veículo entra em colisão, nesse exato momento tem que acionar automaticamente esses airbags aqui. Então é uma reação extremamente rápida e ela tem que acontecer aí em questão de milissegundos, abaixo de segundo. E para fechar aqui esses exemplos, é interessante também a gente citar o petróleo. O petróleo é formado a partir da decomposição de matéria orgânica e é um processo mais lento que a gente pode citar aqui. É um processo que demora cerca de 400 a 500 milhões de anos para acontecer. Então a formação do petróleo é uma reação aí de decomposição que acontece ao longo de milhões de anos. Então é uma reação também extremamente lenta. Então veja que nós temos aí no nosso dia a dia diferentes velocidades para diferentes reações. E a cinética química vem exatamente com o intuito aqui de estudar a velocidade dessas reações e os fatores que podem influenciar, que podem acelerar ou que podem desacelerar essa velocidade. Um conceito importante da gente conhecer é o conceito aqui de complexo ativado. O que vem a ser o complexo ativado? Então, numa reação química nós temos os reagentes e nós temos a formação dos produtos. Porém, o complexo ativado é uma estrutura que se forma de uma forma aqui intermediária. Ele se dá após os reagentes e antes dos produtos. Nós temos aqui o complexo ativado. E aí vamos entender como é que ele vai se formar aqui. Então, aqui nós temos uma representação desses reagentes, reagente AB e o reagente aqui XY. São dois reagentes que estão aqui formando essa nossa reação genérica. Esses reagentes, eles vão aqui entrar em colisão de diferentes formas possíveis. Tem várias possibilidades de colisão aqui. Pode ser que A e B colida com X e Y de forma frontal, pode ser que colida de forma horizontal, de forma diagonal. Todas as colisões são possíveis aqui. Aí você pensa o seguinte, todas essas colisões vão formar os produtos, vão formar aqui AX e YB, os produtos dessa reação? Não, para ver a formação do produto é necessário que aconteça o que a gente chama de colisão efetiva. E o que vem a ser uma colisão efetiva? Colisão efetiva é aquela que acontece com essa orientação aqui. Acontece de forma aqui com que todos os átomos presentes aqui nas moléculas, eles colidam todos eles entre si. Então veja que dessa forma frontal aqui, A vai colidir com X e B vai colidir com Y.
todos os átomos estão se colidindo. Se eu mudar essa orientação, se eu deixar aqui na horizontal, por exemplo, aí só só um dos átomos vai colidir, o outro que fica para a esquerda não vai colidir. Então, com essa orientação, colocando AB dessa forma, Y e XY dessa forma, nós temos uma colisão efetiva. E aí a gente vai ter a possibilidade de ocorrência de reação. Sem a colisão efetiva não vai acontecer. Então, havendo essa colisão aqui, a gente vai ter a formação do complexo ativado. O que é o complexo ativado? É esse momento aqui, após a colisão efetiva, em que A vai começar a formar uma ligação com o elemento X. Então houve a colisão de A e X, daí começa a formar uma ligação entre eles. Começa a formar, não formou ainda, começa a formar. B vai colidir com Y e aí começa a formar uma ligação entre B e Y. Então ligações dos produtos começam a ser formadas. E essas ligações aqui entre A e B, X e Y, o que vai acontecer com elas? Havendo a colisão efetiva, essas ligações aqui elas ficam enfraquecidas. Então essas ligações elas enfraquecem e essa ligação AX e BY começa a se formar. Então perceba que esse estágio aqui ele é após a colisão, ou seja, ele é após os reagentes e ele é antes dos produtos. Então é um estágio chamado complexo ativado. Com o passar do tempo, essa ligação que está se formando entre A e X vai se consolidar, vai se formar de fato. Aí nós temos o produto AX, que é um dos produtos da reação. A ligação entre B e Y vai se formar também, e aí nós temos a formação do outro produto, certo? Que é B ligado com Y. Essa ligação que está enfraquecida entre A e B vai se quebrar, vai se separar de vez. Aí nós não vamos ter mais a ligação entre A e B, desaparece. E a outra ligação entre X e Y também desaparece. Então esse é o trâmite de uma reação normal, tá? Então nós temos a colisão efetiva, que é uma colisão com orientação favorável, é uma colisão que todos os átomos se colidem. Aí nós temos a formação de uma ligação entre os átomos que colidem frontalmente e o enfraquecimento das ligações que já existiam. Aí nós temos a formação aqui do complexo ativado. Muito bem, agora vamos a outro conceito. Energia de ativação. O que vem a ser energia de ativação? Energia de ativação é a energia necessária para que nós tenhamos esse choque efetivo que eu falei para você, que é o requisito para a ocorrência da reação química. Então, como que esse choque efetivo vai acontecer? Esse choque efetivo ele vai acontecer, como eu falei para você, tem dois requisitos. Primeiro, precisa que haja a colisão com orientação favorável. E aí, a orientação favorável é essa daqui. Perceba que se for dessa forma o choque, com uma molécula na horizontal e a outra na vertical, eu não vou ter a colisão de todos os átomos. Então dessa forma aqui não vai haver a ocorrência de reação química. Não vai formar produto com esse choque aqui. Se ambas as moléculas estiverem na horizontal, apenas esses átomos vão se colidir, os de trás não. Então nós também não temos aqui reação química com esse tipo de choque. Agora, se a gente tiver um choque com ambas as moléculas na vertical, a gente vai ter agora a colisão de todos os átomos e aí vai formar o complexo ativado, que é quando a ligação está formando e está quebrando aqui entre os reagentes. E aí, após isso, tem a formação dos produtos e nós vamos ter de fato reação. Então, resumindo, para que nós tenhamos uma reação química precisa de duas coisas. A primeira é o choque efetivo com a orientação favorável, só que não basta ter o choque efetivo com a orientação favorável. O segundo requisito para ter reação é a energia, que é chamada energia de ativação. Então vamos entender assim: a energia de ativação é a energia necessária para que nós tenhamos aqui a formação do complexo ativado. Porque pense assim, se esse choque acontecer de uma forma muito fraca, se for um choque com pouca energia, aí não faz sentido aqui a gente pensar que vai quebrar essas ligações e que vai formar uma nova ligação se o choque for fraco. Aí não vai ter reação, apesar de ter um choque com orientação favorável, não vai ter reação. Então, para ter reação, eu preciso do choque com orientação favorável e também precisa da energia. Então, tem que ocorrer esse choque com uma certa quantidade de energia, que é a energia de ativação. Então, sem a energia de ativação, sem a energia mínima necessária, a gente não vai ter a formação dos produtos, não vai ocorrer reação. E o que vai acontecer, uma dúvida que pode surgir aqui, se a reação tiver
energia de ativação igual a zero. Então vamos pensar o seguinte: para acontecer a reação precisa do choque, e esse choque tem que ter energia. Se essa energia for pequena, você acha que essa reação aqui ela vai ser rápida ou ela vai ser lenta? Se a energia necessária para ocorrer o choque efetivo for uma energia pequena, a reação vai ser o quê? A reação vai ser rápida. Por que vai ser rápida? Porque é mais fácil fornecer aqui, por exemplo, 10 joules de energia do que fornecer 60 joules de energia. Então fornecer 10 é muito mais fácil. Então se essa reação requer 10 joules de energia para acontecer o choque efetivo, vai ser uma reação rápida. Agora, se essa reação aqui requer 60 joules de energia, aí vai ser uma reação mais lenta, porque é mais difícil fornecer essa energia. Então quanto maior a energia necessária para ocorrer a reação, mais lenta ela vai ser. Quanto menor a energia necessária, mais rápida é a reação. Esse é o raciocínio. Agora, o que vai acontecer se a energia for zero? Aí nós não temos reação, o que vai acontecer aqui? Se a energia for zero, significa que basta ocorrer o choque efetivo, sem se preocupar com a energia, já que a energia de ativação é zero para essa reação. Aí a reação já vai se processar de forma instantânea. Então guarde essa informação: quando a energia de ativação for zero, significa que a reação é extremamente rápida, ela vai ser instantânea. É muito parecido com o que eu citei de exemplo para você lá do airbag, que tem que acionar de forma praticamente instantânea com a colisão do veículo. Colidir o veículo, tem que inflar o airbag instantaneamente. Ali a energia de ativação da reação ali é próximo de zero. Então a energia de ativação é igual a zero, reação muito rápida, reação instantânea. Representação gráfica. Como é que a gente pode verificar essas informações em um gráfico de cinética química? Então vamos aqui aprender a fazer a leitura de um gráfico. Primeiramente, você vai ter aqui o eixo da energia. Então veja, aqui tem baixa energia e aqui tem alta energia. A energia está aumentando aqui de baixo para cima. E aqui é a coordenada de reação, isso aqui é o tempo que vai passando, é o desenvolver da reação. E aí o que vai acontecer? Você vai ter aqui o gráfico de cinética química sempre representado dessa forma. Você vai ter a reação começando aqui na sua esquerda, começa a reação, aí pode começar aqui em cima no caso, ou pode começar aqui embaixo, aí depende do gráfico, mas você sempre vai ter a reação iniciando, vai ter uma elevação aqui parecida com uma elevação de montanha, e aí a queda da energia até estabilizar. Isso aqui acontece em todo e qualquer gráfico. Você vai aprender a interpretar os pontos. Grave essa informação que todo e qualquer gráfico de cinética química tem essa cara aqui. Reação iniciando, elevação de montanha, diminuição, estabilização. Muito bem, essa parte que inicia aqui no gráfico, isso aqui é o reagente da reação. Então um valor de energia que poderia aparecer aqui, não está aparecendo nesse caso, mas poderia aparecer quanto é essa energia aqui. Essa energia vai ser a energia do reagente, certo? Energia do reagente. Aqui então é o reagente, aqui onde a reação termina é o produto. Então aqui poderia ter também aqui um valor numérico, que seria a energia do produto da reação. Então aqui vai ser o produto, aqui vai ser o reagente. E aí você lembra o que tem entre o reagente e o produto? Depois do reagente e antes do produto, o que tem? Tem um complexo ativado. O complexo ativado está aqui no gráfico também. Como é que você identifica ele? O complexo ativado, grave essa informação, ele é o ponto máximo do gráfico. Ele é a parte mais alta do gráfico. Então essa parte mais alta aqui, você poderia tracejar aqui nesse eixo da energia e ver quanto é essa energia aqui. É o ponto mais alto de energia do gráfico, o complexo ativado. Então, reagente, complexo ativado e produto. O que mais que nós temos nesse gráfico? Nós temos aqui a energia de ativação. Como é que você vai entender aqui a energia de ativação? Lembra que a energia de ativação é a energia mínima necessária para ter um choque efetivo entre os reagentes para formar o complexo ativado. Então, a energia de ativação graficamente vai ser essa diferença aqui. Vai ser a diferença entre a energia do reagente, que é esse pedaço aqui do gráfico, a energia do reagente, e aí até aqui o complexo ativado, que é o ponto máximo do gráfico. Então, a diferença entre a energia do reagente e o complexo ativado, essa diferença aqui é a energia de ativação. Então, graficamente, é assim que você vai identificar. Esse é o reagente, que é onde o gráfico começa. Aqui é o complexo ativado, que é o ponto mais alto do gráfico. Essa diferença aqui entre reagente e complexo ativado é a energia de ativação, certo? Então, identificados esses pontos, reagente, complexo ativado, energia de ativação, que é a diferença,
e aqui é o produto. O último ponto que a gente identifica no gráfico é a diferença entre o reagente e o produto. Então aqui vai ser a energia do reagente, aqui vai ser a energia do produto. Essa diferença aqui é o ΔH da reação, é a variação de energia. Então é variação porque você tem uma energia inicial, que é a energia do reagente, e você tem uma energia final, que é a energia do produto. Então a diferença entre final menos inicial, né, produto menos reagente, vai ser aqui a variação de energia, que é o ΔH. Então esses são os pontos que a gente identifica graficamente na cinética química. Aí uma pergunta aqui que a gente pode responder de cara, mesmo sem números aqui, você pode responder isso. Essa reação aqui ela é endotérmica ou ela é isotérmica aqui nesse gráfico? Então perceba que nesse gráfico a energia do reagente ela é mais alta do que a energia do produto. Veja que o produto está aqui abaixo, o reagente está aqui em cima. Então o produto tem energia menor do que o reagente. O reagente tem energia mais alta. Então quando você for fazer a variação vai dar positivo ou negativo. Você vai fazer final, que é produto, menos reagente, que é o inicial. Produto menos reagente, se o produto tem um valor pequeno, o reagente tem um valor alto, então produto menos reagente, você vai ter aqui um valor negativo, tá? Você vai ter um gráfico, você vai ter um ΔH negativo. Então esse gráfico ele representa, ΔH negativo representa uma reação exotérmica. Eu vou já mostrar um exemplo aqui para você para ficar mais fácil aqui o entendimento, tá? Vamos lá com valores numéricos, aplicar tudo que a gente viu anteriormente. Então a gente tem aqui esses valores, temos aqui a reação X mais Y formando Z, que é o produto. Então veja, a reação inicia, tem a elevação da montanha que eu falei para você, a diminuição da energia, estabilização. Então reagente, complexo ativado, produto, que é o Z. Vamos responder as perguntas aqui. Quanto vale a variação de entalpia? O ΔH dessa reação aqui vale quanto? Então a variação de entalpia, o ΔH, é a energia do produto menos a energia do reagente. Quanto vale a energia do produto? O produto é o Z. Quanto é que vale a energia do Z aqui? Vale 20. Quanto é que vale a energia do reagente, que é X mais Y? Vale 5. Então o ΔH vai ser 20 menos 5, vai ser produto menos reagente. Produto menos reagente. Então 20 menos 5 vai dar 15 positivo. Então esse é o valor do ΔH dessa reação. Variação de entalpia dessa reação. 15 kJ por mol, que é a unidade de energia aqui no gráfico. Outra pergunta, essa reação aqui ela vai ser endotérmica ou vai ser exotérmica? Então, se o ΔH deu positivo, a gente acabou de calcular. Quando o ΔH dá positivo, a reação é endotérmica. Quando o ΔH for negativo, que é o que acontecia no exemplo anterior aqui, ó, aqui o ΔH dá negativo porque produto menos reagente, o reagente tem um valor mais alto, então vai dar negativo, reação exotérmica. Aqui nesse gráfico nós temos ΔH positivo, reação endotérmica. Outra pergunta, quanto vale o complexo ativado? O complexo ativado é o ponto de maior energia do gráfico, lembre disso. Também aqui é o complexo ativado. Quanto é que vale a energia dele aqui? Vale 50. Então 50 kJ por mol é a energia do complexo ativado. E quanto é a energia de ativação? A energia de ativação é a energia necessária para a ocorrência do choque efetivo. Quanto é que vale essa energia aqui? Então a energia do reagente vale 5, a energia do complexo ativado vale 50. Aí é uma questão, ou você raciocina aqui ou você faz um cálculo, né? Como é que você vai raciocinar aqui? Você vai raciocinar o seguinte, se tinha 5 de energia, aqui no reagente tem 5 de energia. Aí foi necessário que o reagente ganhasse energia, que é a energia de ativação, ganhasse energia para chegar até a energia do complexo ativado, que vale 50. Então de 5, ele saiu de 5. Ganhou quanto para chegar em 50? Ele ganha 45, né? Ganha 45. Então essa quantidade de energia que ele ganha para chegar ao complexo ativado é exatamente a energia de ativação. Então a energia de ativação é a energia do complexo ativado menos a energia do reagente. Então vai ser 50 menos 5, que dá 45 positivo. Essa é a energia de ativação dessa reação. Então perceba aqui, só para você entender certinho aqui esse conceito. Se a gente fornecesse 40 de energia de ativação, a gente teria a reação aqui com 40 de energia. Teria a reação? Não, não teria reação. Lembra que você ia ter um choque efetivo, só que não ia ter energia suficiente para formar o complexo ativado e o produto. Então, com 40 não teria energia suficiente, ia ser um choque efetivo, só que não geraria reação.
Aí é 45 a energia mínima necessária para ter a ocorrência da reação, tá? Para formar aqui o complexo ativado. Então esse é o raciocínio que você deve ter em relação à energia de ativação. E aqui o último tópico da aula de hoje, os fatores que influenciam na velocidade das reações. Quais são os fatores que nós podemos manipular para fazer a reação ficar mais rápida ou mais lenta? O primeiro fator é a superfície de contato. Superfície de contato, você vai entender aqui, para a gente fazer uma fogueira, por exemplo, a gente pode armar dessa forma aqui a madeira para fazer uma fogueira. O que você acha? Dessa forma aqui, para a gente fazer a fogueira, a gente precisaria queimar e facilitar a circulação do ar, né? Que é o oxigênio quem alimenta a queima. Então dessa forma aqui a gente queimaria apenas a parte externa. Apenas essas madeiras de fora aqui que estão em contato com o ar queimariam. Essa daqui do meio ia sobrar certamente. Essa daqui de baixo ia sobrar também certamente. Então dessa forma aqui não é eficiente a gente armar para fazer a fogueira. Então a forma mais eficiente seria colocar as tiras de madeira aqui cruzadas aqui, né, em paralelo. Dessa forma a gente facilita a circulação do ar e aí a gente tem a ocorrência da reação com mais eficiência. Então muito bem, outro exemplo, para você fazer aqui a efervescência, né, verificar aqui a diferença da velocidade da efervescência de medicamentos. Qual é o medicamento que vai fazer uma efervescência mais acentuada? Aquele que está fragmentado, aquele que está em pó ou aquele que está inteiro? É o que tá fragmentado. Então esse daqui ele vai dissolver mais rapidamente do que o que está inteiro. O que está inteiro vai dissolvendo aqui de fora para dentro, né? Vai primeiro tirando essa parte externa aqui, depois até chegar ao centro. Então é um processo mais lento. O fragmentado já vai dissolver mais rápido. Então guarde essa informação aqui em relação à superfície de contato. Quanto mais fragmentado estiver o reagente, mais rápida vai ser a reação. Quanto mais fragmentado estiver o reagente, mais rápida vai ser a reação. Aqui no caso da fogueira, é a forma com que a gente armou, a gente aumentou a superfície de contato, que você facilitou aqui o fluxo do ar aqui em relação às madeiras. Então você está aumentando a superfície de contato fazendo isso. Aí aumenta a velocidade da reação. Aqui dificulta a superfície de contato, você diminui, que vai ter menos contato do oxigênio com todas as madeiras. Então aqui a reação é mais lenta, menos eficiente. Então guarde essa informação aí. Outro fator aqui é a temperatura. A temperatura, você sabe que ela é um fator que vai fazer aqui principalmente o armazenamento de alimentos. O alimento, se você deixar ele exposto, ele vai estragar. Estragar significa que ele está sofrendo uma reação de decomposição. E se você guardar ele em ambiente com baixa temperatura, você diminui essa velocidade dessa reação de decomposição. Não quer dizer que o alimento não vai estragar se você guardar ele no freezer. Se você deixar lá, é claro que ele dura mais tempo, vai demorar mais a estragar, mas a reação de decomposição vai acontecer. Você só diminuiu a velocidade, mas ela vai acontecer, só que mais lenta. Então a temperatura influencia diretamente nisso. Quanto mais alta a temperatura, maior a velocidade das reações normalmente. Quanto mais baixa a temperatura, aí mais lenta fica a reação. Outro fator é a concentração dos reagentes. Os reagentes, eles podem ter, aqui para a gente acelerar a velocidade da reação, a gente pode mexer também no fator concentração. Concentração é quantidade. Então pense da seguinte forma aqui. Qual é a probabilidade de você colidir com outra pessoa se você estiver no ônibus vazio? Se tiver você e outra pessoa no ônibus, qual é a probabilidade de você colidir com essa pessoa? A probabilidade vai ser muito baixa. Você não vai colidir com outra pessoa se tiver só você e mais outro lá dentro. Agora, se tiver um ônibus lotado, se tiver lotado ali, se tiver com várias pessoas nesse ônibus, aí certamente, por mais que você não queira, você vai colidir com outras pessoas vão colidir em você lá no ônibus. Então, quanto maior a quantidade, maior também vai ser a quantidade de choques. No caso aqui, maior vai ser a quantidade de choques efetivos para a ocorrência de reação. Então, com pouco reagente, vai ter pouco choque, a velocidade vai ser baixa. Se tiver muito reagente, aí a gente tem maior quantidade de choques e maior velocidade da reação. Então é dessa forma que funciona aqui o fator concentração do reagente. Quanto mais reagente, quanto mais concentração, mais colisões e reação mais rápida. Quanto menos reagente, menos colisões e reação mais lenta. O quarto fator aqui que influencia a velocidade das reações é o catalisador. Catalisador é uma substância que vai ser colocada na reação, é uma substância que não é consumida.
ou seja, ela é colocada na reação, mas ela pode ser retirada no final. Não vai entrar em reação com o reagente. Qual é o objetivo do catalisador? O catalisador ele tem o objetivo de diminuir a energia de ativação. Esse é o objetivo dele. Então vamos pensar aqui, ó, voltando aqui ao gráfico. Você tem aqui o gráfico preto, que é uma reação sem catalisador, e o gráfico azul, que é uma reação com catalisador. Qual é a diferença que você observa aqui? Ó? Perceba que o caminho do reagente até o complexo ativado é um caminho bem grande aqui nessa reação sem catalisador, ou seja, é uma reação que requer muita energia para acontecer. E aí eu falei para você que se requer muita energia, essa reação é lenta. E aí o azul aqui, o que que você observa? O azul, o caminho do reagente até o complexo ativado, é bem mais curto, né? Então nesse caso, a reação aqui é bem mais rápida. Vai ser mais fácil fazer essa reação azul aqui do que a reação preta. Então uma reação com catalisador significa que essa reação ela vai ter uma diminuição da energia de ativação. E aí diminui a energia de ativação, consequentemente a velocidade aumenta. A reação vai ficar mais rápida com a diminuição da energia de ativação. Então esse é o papel do catalisador. E o quinto e último fator que a gente pode citar aqui são os inibidores. Inibidores são substâncias que têm o papel inverso ao catalisador. Enquanto que o catalisador diminui a energia e aumenta a velocidade, o inibidor vai fazer o contrário. Ele vai aumentar a energia de ativação e com isso ele diminui a velocidade da reação. Um exemplo disso que a gente pode citar aqui seria a utilização de conservantes nos alimentos. Por que tem conservante nos alimentos? Porque os alimentos vão entrar em decomposição e vão estragar. A colocação do conservante é para que esse processo demore mais tempo. Então quando você vai comprar um alimento enlatado, por exemplo, ele não vai estar armazenado no freezer. Ele vai estar lá em temperatura ambiente, só que ele vai estar com bastante conservante, que é para ele não estragar rapidamente. Então é um inibidor, é o nome químico que a gente dá para essa substância aí. Então o inibidor ele vai ter um papel inverso, é para aumentar a energia e diminuir a velocidade da reação. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido a aula de hoje. Se gostou, deixa um like aí para ajudar a chegar esse vídeo a mais pessoas. Inscreva-se no canal. Eu aguardo você aqui na parte 2. Até o próximo vídeo.